Olá, meu nome é Welson, é um prazer estar com você em nosso trabalho Jesus Organizando Vida. Pois só Ele é que tem esse poder de organizar as nossas vidas mentais e em todas as áreas de nossa vida. Ele tem esse poder, para isso ele veio. O homem estava desorientado, desorganizado, e ele veio dar entendimento na mente do homem para que o homem possa compreender a razão da vida. E nessa manhã nós iremos falar no capítulo 14 de João e verso 6, uma palavra muito maravilhosa. Mas antes disso, se for possível, deixe o seu like, inscreva no nosso canal, comente comentários, faça-nos perguntas, aquilo que puder ao alcance da minha pessoa, através da palavra do Senhor, vos darei. Pode fazer as suas perguntas, será muito importante também, que ajuda também, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos para a palavra do Senhor. Nesta manhã, Ele quer falar uma palavra muito maravilhosa para as nossas vidas. João 14, verso 6, palavra muitas vezes conhecida por muitos, milhões de pessoas. E a palavra do Senhor vai dizer assim: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nós entendemos que o Senhor Jesus estava aqui ensinando para os seus discípulos, dando a eles entender que só através dele é que era possível ter o reino de Deus, o reino do Senhor Deus para as suas vidas. Mas o que nós queremos falar aqui é sobre o caminho. Jesus estava dizendo, eu sou o caminho. Nós sabemos que o caminho nós construímos primeiro aqui. Tudo começa pela mente, nada começa no exterior. Tudo que é construído, tudo que é feito aqui no exterior é porque um dia foi usado a mente para que pudesse dar assim a criação das coisas necessárias para chegar aos objetivos. E assim também é o caminho. O caminho começa a ser formado aqui. E daqui nós vamos formar este caminho, escolhas de caminho que nós queremos para a nossa vida, para aqui na prática. Vocês estão vendo ao fundo do vídeo, aqui está um caminho. Isso aqui é um caminho que vai levar a direção a um determinado lugar onde a pessoa busca chegar. Este caminho. O Senhor Jesus, quando estava dizendo aqui, no lado em que a chegar ao seu Deus, conhecer ao seu Deus, mas ninguém poderia ter este caminho para poder chegar ao seu Deus a não ser a Ele. O caminho nós construímos aqui. Que caminho você está construindo para a sua vida? Você que construiu caminhos que não lhe levou a nada e a sofrimento, o Senhor Jesus lhe convida, venha para o meu caminho, eu sou o caminho. Como eu disse, a gente constrói o caminho de todas as coisas, começando pelo pensamento, né? O pensamento pensa, cria projetos de vidas boas ou más, porque existem sentimentos bons e também sentimentos maus. Também são caminhos de sentimentos bons ou caminho de sentimentos maus. E isso também é uma escolha e é um caminho que as pessoas conhecem. Quantos não estão presos porque um dia escolheram um caminho que levou ele a estar na prisão? Hoje ele está na prisão, arrependido, a maioria das vezes arrependido, quando não entra droga dentro da prisão, e a pessoa está em seu estado natural, ela se arrepende. Por que se arrepende? Porque a droga perdeu o efeito e agora vem a consciência no seu estado natural, fazer a ele conhecimento do caminho que ele escolheu, do que lhe fez estar dentro da prisão. Isso foi um dia, um caminho escolhido por ele para poder viver. Não sabemos se dificuldade dentro dos lares, falta de atenção dos pares, falta de amor, né? Porque tudo começa dentro do nosso lar. Nada começa aqui por este caminho. Não começa por este caminho aqui e daqui deste caminho para outros caminhos. Não. Tudo começa dentro do lar, dentro da casa. A criança, ela nasce, um dia iremos falar, relações humanas entre pai e filhos, e nós iremos trazer uma palavra sobre isso. Então nós sabemos que tudo começa dentro do lar. A aprendizagem de uma criança, ela começa dentro do lar, nas relações entre pai e filhos. Estava um dia aqui conversando com 5 jovens aqui numa praça aqui mais em cima, e ali expondo para eles
que muitas vezes os pais hoje cria, dá comida, mal dá comida, outros dão comida, dão carros, dão tudo que pode dar e não dá atenção, carinho, que é o equilíbrio que faz com que as pessoas, com que o filho possa escolher ou permanecer no caminho do pai. Se o pai tem um caminho errado, ele não irá passar caminho bom para o seu filho, porque a sua conduta, o seu comportamento, ela é negativa. Mas quando o pai ele tem bons comportamentos, caminhos bons, irá dar prosseguimento na vida do seu filho, porque ao assistir, ao ver o seu pai, ouvir o seu pai e o caminho que o pai toma é bom, ele também vai ser um filho, lutar para ser um bom filho, assim fazendo o quê? Porque ele aprendeu do filho, então ele permanece no ensinamento do caminho do filho. Aqui o Senhor Jesus está chamando, dizendo, eu sou o caminho. O povo judeu estava perdido religiosamente. Esses discípulos que aqui estavam com o Senhor Jesus, os 12 discípulos, todos eles liam a Torá, iam para o templo ler a Torá, e o que acontece é o seguinte, mas viver as Escrituras eles não viviam, porque Caifás estava desviado, que era o sumo sacerdote, e o caminho de Caifás estava concentrado em quê? Em manter uma vida material boa, em manter riqueza. Ele não servia ao Senhor mais, desviado o homem, ele não ensinava mais a palavra do Senhor. Logo, ele ficava mais ao lado de César, ali com Herodes, fazendo o quê? Mantendo o sistema dele, da qual lhe dava bons frutos para viver uma vida mais tranquila e uma vida bem. Nisso o que acontece, o que nós vemos, é que ele estava no caminho errado. Ele começou no caminho certo, que era o caminho da palavra da Torá, a palavra do Senhor. Mas toda vez que o homem se corrompe, ele deixa o caminho de servir ao Senhor Deus e vai servir a outros caminhos que não levam ali a objetivos bons, mas objetivos maus. Mas aqui o Senhor Jesus disse, eu sou o caminho. E os discípulos conheciam o Senhor Jesus. O histórico do Senhor Jesus era de um homem de boa procedência e de comportamento de ética e moral, da qual ele foi criado pelo Senhor Deus, que é o caráter do nosso Deus. E o caminho do Senhor Jesus, que é o caminho do Senhor Deus, o caminho do Espírito Santo, é o caminho que organiza, que dá entendimento, que faz a pessoa compreender mesmo estado de sofrimento e de tribulações, dar a ele entender de que tudo passa. E quando o homem sabe que ele está passando por aquele determinado momento em sua vida, momento de dificuldade, ele compreende, servindo, estando no caminho do Senhor, o Espírito Santo nos dá entendimento que todo sofrimento, angústia, humilhação, tristeza não é para sempre. Logo, o que acontece é que você logo permanece no caminho do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Você, jovem e adolescentes, jovens, vocês todos, olha bem o caminho que vocês vão escolher para vossas vidas, o caminho que estão se oferecendo pela sociedade da alta classe social, da que está aproveitando dos nossos jovens, os jogando nas drogas, nas baladas das noites. Quando amanhece o dia, o que acontece? Querem se suicidar. E os lares vivem, tanto lares de rico, trilionário, bilionário, lares de pobre, amanhece de manhã num estado de caótico, de comportamento e de relações humanas negativa, porque por causa do caminho errado que vocês estão vivendo. A escolha que nós fazemos também será o resultado que nós teremos daquilo que nós escolhemos para a nossa vida. Se nós escolhemos caminhos bons para viver, sim, encontraremos dificuldade. O caminho bom, como é a verdade. Se você buscar viver a verdade vai encontrar batalhas, vai encontrar dificuldade, porque é verdade. E nós sabemos que no mundo existe mais mentira do que a verdade. Logo, para você viver a verdade, surgirá dificuldade por meio dos espíritos malignos e do mal, que não quer que você centre a sua vida, viva o caminho do Senhor para poder viver caminho bom. E nós observamos que é assim que sucede. Quando nós deixamos de viver a vontade do Senhor, nós estamos deixando o caminho do Senhor. Você que não conhece ainda o caminho do Senhor, o Senhor Jesus está dizendo nesta manhã para você, olha jovem, olha pai de família, eu sou o caminho. Eu vejo você atribulado e angustiado. Alguns de vocês pensam até tirar suas vidas. Eu sou o caminho, eu vou dar a solução para vocês.
nós vamos encontrar nas Escrituras um certo homem, o rei Jeroboão, estava em pecado, e este homem, diz a palavra do Senhor, que estava ali servindo e cultuando outros deuses, e o seu Deus manda um determinado profeta e determina para ele, olha, era um profeta, e ele falou assim, olha, você vai por este caminho, não volta pelo mesmo caminho, lá quando você chegar não coma pão, não beba água na casa de ninguém, nem fique na casa de ninguém. Mas o que nós encontramos nas Escrituras, que esse profeta saiu pelo caminho que o Senhor Deus determinou para ele e foi fazer conforme o Senhor assim mandou. E quando chegou lá, ele profetizou contra o altar, obedecendo a ordem do Senhor Deus. E ali, o que nós encontramos, que ali naquela hora, esse rei, ele fez o quê? Foi colocar a mão sobre o altar e sua mão secou. E diz naquele momento que ele roga ao profeta dizendo, profeta, homem de Deus, ora por mim para que Deus restitui a minha mão. O profeta ora por ele, faz de acordo o que ele pediu, ora ao Senhor, o Senhor restitui a mão do rei. A mão volta ao normal. O rei agora vai lhe oferecer o quê? Bens materiais para que ele, como tivesse agradecendo ou pagando aquele milagre que o profeta do Senhor Deus tinha feito. Não se compra milagre. Milagre não se compra. O Senhor Deus, ele tem o maior prazer de fazer milagres, coisas grandiosas na vida do homem. Mas também não deve o homem anunciar vendendo ou buscando oportunidade para tirar proveito daquilo que o seu Deus faz da sua vida por outras pessoas para poder tirar proveito da vida das pessoas. E ali naquele momento, ele acabou de fazer, só que ali quando estava ali, o que acontece? Tinha um outro profeta, um profeta mau, um profeta velho, e diz as Escrituras que os filhos dele estavam ali e viu tudo aquilo que o que acontece, que ele tinha feito de maravilha ali, era um profeta, um homem de Deus. Olha bem, preste bem atenção, que lá naquela cidade, aqui fala a palavra do Senhor, e morava em Betel um profeta velho, e vieram seus filhos e constataram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei. Então eles contaram tudo para esse profeta. E esse profeta morava em Betel. E esse profeta, preste bem atenção, se esse profeta estivesse com a vida no altar, o seu Deus não ia trazer um homem de tão longe para poder fazer o quê? Para poder vir fazer uma obra em Betel. Não, o Senhor ia usar ele, mas ele já estava desviado. Ele era um mentiroso. Um homem que diz que tinha a palavra de Deus era um profeta, é um perigo. Muitas vezes se tem a palavra de Deus na mão, hoje em dia todo mundo prega as Escrituras e nós vemos a confusão que está a viver. Mas Jesus disse, eu sou o caminho, nós devemos crer na palavra do Senhor. E diz que aquele profeta, quando ouviu dos seus filhos o feito do homem de Deus que foi usado pelo seu Deus, ele perguntou para os filhos deles primeiro, você sabe o caminho que tomou o profeta? Os filhos deles disseram, sim, pai. Então vamos atrás dele, preste bem atenção. Caminho. Você sabe o caminho que ele tomou? Sim. O profeta veio, tomou outro caminho, como o Senhor Deus tinha determinado a ele que não voltasse pelo mesmo caminho. E ele está na jornada dele no caminho. E de repente o que acontece, nós vemos nas Escrituras, nós vamos encontrar aqui, ele encontra o profeta velho, ele vai encontrar com quem? Com o profeta do Senhor. E nesse diálogo que ele tem, ele convida o profeta para estar na casa dele, para estar na casa do profeta velho. O profeta do Senhor Deus diz que ele não poderia parar em caminho algum, parar na casa de ninguém para comer ou dormir, porque essa era a ordenança do Senhor. Capítulo 13, verso 17. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor, ali nem comereis pão, nem beberás água, nem tomarás a ir pelo caminho que fostes. Aqui era a ordenança do Senhor, que ele não parasse nem comesse alimento e nem andasse por outro caminho, mas o caminho que o seu Deus determinou. Olha o que acontece. E ele disse-lhe, também eu sou profeta, aqui quem está falando é o profeta velho. Sou profeta como tu, e um anjo me falou, mentiroso.
E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze voltar contigo a tua casa, para que coma pão e beba água. Olha o que diz. Porém, mentiu, era mentira. Olha o perigo de você dar ouvido. Há pessoas que não é porque eu estou com as escrituras que você deve confiar em mim. Eu estou falando com você a palavra do Senhor para lhe mostrar caminho, mas observe nas escrituras se eu estou falando a verdade. E se eu por aqui vier buscar alguma oportunidade para lhe pedir alguma coisa, ora, está tudo errado. Então sou um profeta falso. É o que nós vemos hoje em dia em todos os lugares no mundo, todo mundo lendo as escrituras, querendo passar um conhecimento. Mas que tipo de profetas são? São profetas de Deus ou profetas gananciosos ou do mal? E esse homem aqui, as escrituras dizem que era um profeta mau. Ele vai sair agora e ir para o caminho, tomar o caminho do profeta, do homem de Deus. O homem de Deus, quando ouve dele dizendo: olha, eu também sou profeta. E um anjo me diz, ele está mentindo aqui, e um anjo me diz que tu voltasse para a minha casa e comesse pão. Ora, nem todos que estão com a palavra de Deus são do Senhor Deus. Dá para tirar entendimento de quando se fala a verdade e quando não se fala a verdade. E nós vemos aqui que pela palavra do Senhor, o Senhor Deus, ele é glorioso para poder nos dar entendimento. Jesus dizendo: eu sou o caminho. Você pode ouvir quem for, vem conferir tudo o que ele faz através de mim. Jesus dizendo: eu sou o caminho. Fora de mim não há. Esse profeta, o homem de Deus, ele errou. Ora, se o Senhor Deus fala para mim alguma coisa, chega alguém dizendo aqui: olha, eu também sou pastor, eu sou presbítero, eu sou diácono, eu sou um missionário, uma missionária, e Deus mandou você ir comigo para tal lugar. Falar: não, eu não posso ir, porque na mensagem que o Senhor Deus falou para mim, ele não me mandou ir por aí, ele mandou pelo caminho exato que eu devo ir. Porém, eu não vou com você. Ah, mas o anjo me falou, mas ele não falou comigo. O profeta do Senhor Deus, foi aí que ele perdeu sentido e foi caminhar o caminho do profeta mau. E voltou ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. O profeta voltou, o que não deveria ter feito. Se o Senhor fala na palavra de Deus, é melhor nós que dizemos que servimos ao Senhor, colocar nossa vida em ordem, porque o preço do Senhor cairá sobre aqueles que dizem que estão pregando a palavra de Deus e são profetas do mal, homens que não vivem as escrituras, mas que estão pregando coisas mentirosas. Isso aqui é uma advertência para mim, para você, para todos nós que dizemos que conhecemos a palavra do Senhor. E sucedeu que, estando eles, mesma palavra do Senhor, veio o profeta que ele tinha feito e voltar. E esse profeta profetiza na própria mesa comendo que ele não voltaria, nem seria o quê? Ele não seria enterrado na sua casa, porque ele fez o caminho diferente do seu Deus. E o profeta velho profetiza contra o profeta do Senhor Deus, dizendo que ele ia morrer. E o que acontece? Acontece isso mesmo. Ele sai da mesa, vai embora, toma o caminho que ele estava, e lá na frente o que acontece? Um leão aparece, mata ele, e ficou ele morto. Morreu ali. Por que ele morreu ali? Caminho de morte, porque desobedeceu às ordens da palavra de Deus. Esta palavra de advertência é para nós que dizemos que somos profeta, anunciando a palavra de Deus. De que maneira estamos? Nós anunciando a palavra do Senhor. Vigiemos-nos, pois, porque devemos saber o que estamos fazendo com a palavra do Senhor na mão. E aqui o que acontece? Esse profeta perdeu porque ele deixou de andar no caminho. Que caminho? Não comer na casa, não entrar na casa de ninguém, não comer, não beber. E o profeta mau, ele chegou ali e profetizou: ah, eu também sou profeta, homem de Deus. Não é bem assim. Não é bem assim. Todo mundo que chega com terno, que chega como for, com palavra de Deus, não. Você tem que ter discernimento quando é Deus que está falando e quando é o mal que está falando. Porque esse profeta mau, ele foi usado para poder fazer o quê? Desviar o homem de Deus do caminho do Senhor Jesus. E aqui nós encontramos que quando o Senhor Jesus disse, na palavra dele, o que nós vemos é o seguinte: nós encontramos que ele dizendo assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Porque existem caminhos mentirosos. Não é isso que acontece? Quantos já perderam seus filhos que escolheram o caminho mau e hoje morreram, perderam os filhos porque eles escolheram mal? Outros estão nas prisões porque escolheram o caminho para viver errado. Era caminho de mentira.
A você, meu prezado ouvinte da palavra de Deus, está sendo agora lhe oferecido caminhos. Já falei aqui, caminhos. Quando nós falamos, nós construímos primeiro aqui. Vai entrar na sua mente. E através desse caminho que está sendo falado, para entrar na audição da sua audição, para convencer você a caminhos da droga, da bebida, da prostituição, da mentira, do roubo, do crime. São caminhos que não são verdadeiros. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade. E quando nós aceitamos a verdade do Senhor, sim, nós então temos caminhos maravilhosos para viver. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer em Provérbios 6, verso 6 e verso 23, diz assim a palavra do Senhor, as Escrituras, dizendo assim, vai-te a formiga, ó preguiçoso, olha para o seu caminho e ser sábio. Tá vendo? Para nós prestar atenção no caminho que faz o trabalho. Aqui é o preguiçoso, aquele que não vê, não tem força mais para trabalhar, mas lhe aplicam caminhos para ir roubar a vida fácil. E o Senhor diz, olha para a formiga, dá uma olhada para a formiga. O caminho delas, observa o que elas fazem. Uma vai e volta, levando alimento, guardando no seu celeiro o alimento para quando chegar o inverno. E as Escrituras dizem, olha para a formiga, quer dizer, tem atividade para chegar aos seus objetivos, né? Então diz a palavra do Senhor, o nosso Deus maravilhoso. E o verso diz aqui a palavra do Senhor, e o 23. Porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz, e as repreensões da correção são caminho de vida. Muitas vezes eu estou falando aqui, alguém não está gostando porque eu estou falando através do Espírito Santo alguma palavra de correção, mas aqui as Escrituras estão dizendo que a palavra de correção são caminho de vida. Quando o seu Deus me corrige, ou a nós, né? E também corrige os profetas falsos, o que acontece não é para nós voltarmos a viver caminho da vida, porque ao contrário é caminho da morte. Então as Escrituras mandam nós escolher o caminho da vida, porque o caminho da vida, ele produzirá alegria e paz para a tua vida, para a minha vida e para a nossa vida. Aleluia. Eu quero ler o último versículo aqui. Provérbios 14 e verso 12 diz assim, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos de morte. Conselho de Salomão. Tem caminhos que é colocado na sua mente, que parece que tudo vai ser resolvido. Conselhos de pessoas criando caminho para você viver. Já falei, caminho é aquilo que você cria aqui e depois vai colocar em prática na jornada de sua vida. Logo que diz aqui, as pessoas convidam você para droga e para todo tipo de coisas que não organizam a sua vida, parece naquele momento o caminho do bem, caminho bom, caminho que vai lhe trazer boa aventurança. E na verdade as Escrituras dizem que o que acontece, há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são o caminho da morte. E é isso que acontece. O Senhor dizendo, ao homem, quando lhe é dado, trabalhado para criar um caminho, lhe parece direito, parece que ele vai chegar aos objetivos, parece que ele está certo, agora vai dar tudo certo. Mas as Escrituras dizem que o fim deles são o caminho da morte. Isto falando de caminhos que não conduzem o homem ao caminho da verdade, da palavra do Senhor para a sua vida. E o Senhor Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade, e diz ele, a vida. Quando nós aceitamos as Escrituras como bússola para a nossa vida, ela é um caminho, porque a palavra do Senhor, as Escrituras, ela passa a construir, através das mensagens do Senhor Deus, do Senhor Jesus e do Espírito Santo, ela começa a entrar e organizar os meus pensamentos, os meus sentimentos, e nisso eu começo a sentir a virtude, uma graça, o poder do Senhor na minha vida, e eu falo, não, eu não quero. Já falei aqui uma certa vez, quando eu era jovem, antes de conhecer o Senhor Jesus, os colegas que jogavam bola me convidaram para usar droga. Eles já estavam no caminho da droga. Eu nunca tinha bebido, fumado, usado droga. E eles vieram me
vieram trazer esse caminho para mim. Logo eu falei para eles, olha, eu nunca critiquei você porque você usa a sua droga. Então é o seguinte, você me respeita, siga a sua vida e deixa a minha vida, certo? Foi o que eu fiz. Por quê? Eu perdi muito deles hoje. Hoje, que eu já falei, perdi um irmão, né? Levou 2 tiros na cabeça porque foi fazer o semula dos traficantes. E o que acontece? Não obedeceu, usou a droga no meio do caminho, endividou-se, eles vieram e apagaram ele. Porque ele escolheu caminho do mal, escolheu o caminho que lhe levou à morte. Graças ao Senhor Deus, não era melhor do que ele, mas o meu caminho não era aquele, eu escolhi um caminho melhor. O caminho da palavra do Senhor Deus, e por isso estou aqui com maior alegria anunciando a palavra do Senhor. Ela transforma, a religião não transforma. Não entre em ideologias religiosas, mas leia as Escrituras. Lembra, sempre vou falar aqui, entra no seu quarto, dobra o joelho, qualquer você, mas eu não sou evangélico. Negativo, você pode entrar no quarto sim, sim. As escrituras, ninguém tem poder, igreja católica não tem poder, evangélico não tem poder, ninguém tem poder sobre as escrituras. As escrituras é um livro para todas as raças de seres humanos na terra. Por isso você deve escolher caminho. Este caminho é um caminho humano, mas aqui é o caminho do Senhor, a palavra do Senhor. E eu lhe lanço um desafio. Entregue a sua vida para o Senhor, não para a religião. A religião fez mentira. Não faz, mentira. O que faz efeito na sua vida é ver a Escritura. Eu sou da religião, que ela sai ao caminho. Mentira. Jesus, já ouvi isso, alguém me dizendo, nós somos o caminho. Mentiroso. Jesus disse, eu sou o caminho. E se nós obedecer às Escrituras, deixa fazer um caminho que vai te levar ao reino do Senhor Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde e te dê vitória. Pense bem, a que caminho você quer viver. Olha lá o caminho. O caminho das Escrituras é o caminho mais certo para você. Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó, em nome do teu Filho amado, o Senhor Yeshua, o Messias verdadeiro, Senhor e o Espírito Santo, Senhor, entreguei a tua palavra. Senhor, entra nos lares, na vida de jovens e adultos, das pessoas que necessitam de mudar de caminho, não de religião, mas caminhos de vida, de coisas que têm trazido problema, dificuldade, tribulações dentro dos lares. Os lares estão em guerra, seja guerra, meu Senhor amado, nos lares de rico, bilionário, trilionário, pobres, rico, classe média, Senhor. Os lares estão, Senhor, derretendo de problemas, meu Senhor, mas Tu é poderoso para entrar na vida de todas as pessoas que ouvem esta mensagem. Ela não é minha, é a Tua palavra. É em nome do Senhor Jesus que eu te agradeço. Amém. Deus abençoe.